A principal delas é foco, porque o conjunto de informações que nós temos hoje, não só na internet, ou seja, as tecnologias trazem para nós, quase que exige que a gente fique olhando cada novidade a todo momento com um programa diferente, uma plataforma diferente. Portanto, se a gente não ter foco no objetivo que a gente quer atingir com o nosso trabalho em marketing digital, fica complicado, porque você vai cada hora tentar testar alguma coisa. Então, em primeiro lugar é foco. Junto do foco, a gestão do tempo. Você saber administrar esse teu plano, trabalhar com muito planejamento. Antes a gente imaginava como um artista plástico que vai pintando à medida que tem inspiração. No marketing digital você não pode fazer isso. Você tem que ter muito cronograma e trabalhar em cima deles. E fazer esse plano, o planejamento. Então, uma das outras características é a capacidade não só de administrar o seu tempo, mas principalmente de planejar o seu trabalho. As hard skills, ou as capacidades, as competências em que um profissional de marketing digital tem que fazer. Olha, se a gente trabalha na tecnologia, é impossível a gente trabalhar em algo da tecnologia sem saber se quer ligar um computador, não é verdade? Então, a gente tem que conhecer plataformas. Um objetivo que a gente tem agora, nesse momento, encontrar quais são as melhores plataformas, quais são as melhores aplicações para o marketing digital. Hoje, eu tenho uma como Socialbaker, como as da RD Station, que também trabalha com plataforma, mas para entregar, para você trabalhar, eu uso bastante o Socialbaker. É uma ferramenta que vai análise de conteúdo, principalmente de interação e de engajamento do teu público. Quando você está trabalhando com marketing, trabalhando principalmente com redes sociais e mais longe ainda um pouco. Quando você tem sites, plataformas em que você, no caso do e-commerce, por exemplo, você tem uma medição que você precisa fazer se um determinado produto está vendendo mais do que o outro, que tipo de pessoa compra, qual é o tipo de cliente. Então, todo CRM depende de uma plataforma bem aprofundada e bem detalhada. Dizer qual é a melhor? Depende. Para mim, uma é boa, para você, a outra pode ser muito melhor. É a sua adaptação, a sua capacidade de lidar com elas. Se é aquela capacidade de você não chorar antes da hora, né? Porque você tem que se preocupar que você tem um resultado que precisa entregar para o teu cliente. E muitas vezes essa coisa embola e você não está atingindo os tópicos que você pretendeu, que você planejou, que você imaginou. Então é muita maturidade emocional, ou seja, ter os seus nervos no lugar. A gente não pode entrar nessa do estresse, porque aí acaba... Você consegue raciocinar se a cabeça estiver muito quente, muito cheia de problema, muito cheia de tensão? Não, a gente tem que esvaziar, dar uma paradinha, para, olha para o lado, volta e você consegue resolver. Primeiro, como disse ainda há pouco, eu trabalho em cima de cronograma, né? Tudo planejado. Então, quando eu acordo de manhã, não preciso nem pensar muito que o meu celular, meu smartphone já tem lá a agenda, o que eu vou fazer, o que eu tenho para encarar naquele dia que está começando. Então eu meço bastante e pondero bastante quanto tempo eu gasto em cada atividade. Obviamente isso não pode ser muito rígido, porque algumas vezes alguma coisa, como a gente falou, embola, né? A gente brinca às vezes até que, por exemplo, o Windows tem um espírito lá dentro que quando você estiver tenso ele trava, ele consegue, não processa, não faz a coisa acontecer. Portanto, ficar nervoso é a pior coisa que você faz para você mesmo. Então o meu dia a dia é planejado, eu faço uma sequência de coisas que eu preciso atender naquele dia e no fim do dia eu verifico se eu fiz tudo, se eu não fiz, o que ficou pendente, por que ficou pendente, já delego para o dia seguinte, é a prioridade. E trabalhar com prioridade, né? As coisas têm prioridade, o que é em primeiro lugar, segundo, saber ranquear isso é uma boa dica. O maior desafio está na leitura, cara. O pessoal cada vez lê menos. Então ninguém tem paciência de ler um trabalho de alguém, ou principalmente quantos profissionais do próprio marketing descrevem processos, desenvolvem linhas de estratégias e trabalhos específicos, e muito pouca gente lê. Se for olhar quanto desses livros são vendidos, você não vai se surpreender que pensa que às vezes o recorde desse pessoal que lança coisas, você vai encontrar ele vendendo no evento dele, né? Lá no workshop que ele promove e faz o pessoal ficar entusiasmado, todo mundo compra o livro. Mas quantos vão ler de fato aquele livro? Então o principal desafio hoje do profissional de marketing é gostar de ler.
A oportunidade eu olho isso de dois lados. Um lado é que a oportunidade ela pode até surgir do nada para você, alguém indica você, alguma coisa assim, e a outra é que você prospecta. Como a gente está no mundo digital, nós temos aí rede social tipo LinkedIn, eu estou sempre posicionado no LinkedIn. Eu estou sempre posicionado no TikTok falando um pouco do meu trabalho. Eu estou sempre posicionado no Instagram. Eu não sou um viralizado em nenhuma dessas redes sociais porque eu prezo o meu público. Qual é o público que eu preciso que conheça o meu trabalho? Eles sim, e não viralizar para 1 milhão de pessoas, das quais 999 mil não tem nada a ver com o seu trabalho, somente deu ranking lá. Para ganhar dinheiro na rede social pode até ser, mas para o teu próprio negócio, meu objetivo não é ser necessariamente um influencer daquele segmento de lançar roupa ou qualquer coisa assim. Então o ponto principal é esse, pensar em que você quer fazer, né? Qual é o seu objetivo e por onde que você quer trilhar no marketing digital. Na primeira delas é flexibilidade. Aquilo que você, olha, eu costumo dizer o seguinte, mais vale os seus últimos 30 minutos de aprendizado do que 15 anos de experiência, porque as coisas mudam a cada momento, as coisas têm alterações, os processos são diferentes, tanto é, antes da pandemia e agora após a pandemia. Nós estamos aí mais ou menos há 3 anos desse caos que foi na nossa sociedade. Em 3 anos a sociedade transformou tanto que antes se pedia, o que é o tema da nossa conversa aqui, se via o currículo, se eu tinha um monte de diploma, certificado hoje. Há poucos dias mesmo eu passei numa entrevista para uma universidade e o que eles procuraram saber se eu conseguia atingir o prazo, se eu conseguia atender às determinações da coordenação lá, se eu seria capaz de escrever do jeito que eles querem e dar aula da forma como eles queriam. E aí essa é a questão, não adianta dizer que a minha opinião é outra, vamos trocando miúdos, quem está pagando é que está dizendo para você qual é o teu resultado, o que ele quer, o que ele espera do seu trabalho. Obviamente você vai entrar com as suas competências, com o seu conhecimento técnico para ponderar e dizer, olha, isso aqui, do jeito que você está pedindo, pode não dar o resultado que você espera. Primeiro que esse levantamento, ou essa expectativa, ou esse norteamento do fórum, não é algo tirado da cartola de ninguém, sim fruto de grandes discussões e várias pessoas de vários segmentos do entorno do marketing digital, das tecnologias, né, que definiram ou observaram que são comportamentos que vão aparecer ou que vão ser cada vez mais exigidos. E o fórum serve exatamente para, muitas vezes, fazer um repensar na ciência, um repensar nas empresas, um repensar de direções, mas, muito fundamentalmente, um repensar para quem produz software, para quem produz plataformas. Essas pessoas que são os desenvolvedores é que estão ligados nisso, porque isso mexe com experiência do usuário, UX, a experiência de como que você trabalha com aquela ferramenta, se ela é usável, tem a tal da usabilidade, né? Se aquilo é aprendível, não é algo complicado. A gente sabe muito bem hoje que um programa, uma plataforma, enfim, ela se torna complexa para quem, como eu, acompanhou as primeiras plataformas em que a gente tinha que fazer um monte de configurações antes de começar a usar, e hoje basicamente ou ela já tem presets, né? Pré-definições já prontas, ou você, com 2 cliques, já está resolvendo o seu problema. Então, essas expectativas e essas diretrizes dos fóruns servem muito mais para recado, para desenvolvedor, para transformar e apresentar novas versatilidades ou facilidades nos programas que a gente vai usar. Uma coisa que eu estava pensando hoje, exatamente hoje, mas de manhã acordei pensando um pouco nas questões da inteligência artificial generativa. Mas a inteligência artificial, não vamos complicar demais. O que acontece? Quais são as habilidades que eu tenho que ter hoje para produzir
seja conteúdo, seja ilustrações, seja vetores, seja cartazes, seja filmes, seja o que for, eu tenho que ter uma habilidade hoje de saber descrever. Descrever a minha necessidade, o meu problema, né? Quais são as soluções esperadas, e essa inteligência vai construir isso aí para nós. Quando eu falei o termo generativo, é porque hoje nós ainda estamos, e vamos estar por algum tempo, numa fase de aprendizado, né? Essas inteligências estão armazenando hábitos, costumes, modos de agir e necessidades humanas para que daqui a pouco ela está entregando isso pronto, atendendo às expectativas daquela pessoa que está utilizando, ou com as finalidades que são necessárias. Então vejo que para um futuro nós vamos usar um outro tipo de inteligência, uma outra habilidade analítica, racional, distintas do que a gente tem até agora. Quer um bom exemplo? Como é que a gente fazia uma conta de... Você sabe como é que faz uma conta de dividir? Pegar o caderno lá e escrever, um papel, uma caneta, e como é que faz isso à mão? Poucos sabem isso, a gente não precisa, depois que inventaram a calculadora, eu não preciso saber mais fazer conta de dividir. Eu vou usar uma outra habilidade, e tanto é que nós evoluímos e nós hoje usamos uma calculadora naturalmente. E a própria inteligência artificial, se eu ponho lá a conta que dá 2 mais 2, ela já vai me dizer o resultado, não preciso nem pegar mais calculadora. E isso vai ser para tudo, para qualquer que seja a função humana. Cada dia que passa a gente vai ter facilidades aprontadas ou preparadas sob medida para nós. Olha, a gente só tem 2 certezas na vida. Uma, que a gente vai morrer um dia. E a outra é que alguém vai copiar. Né? Você vai ser copiado. Alguém vai fazer igualzinho você daqui a pouco. Mas só que tem uma diferença. Ninguém vai conseguir copiar exatamente como você, porque cada um de nós tem uma história. Portanto, falar em qual é o resultado possível para que o marketing digital dê 100% de certeza, né, de resultado, isso não pode existir. Sabe por quê? Cada pessoa que receber aquela informação vai entendê-la de um jeito diferente. Por isso que a gente estuda no marketing, procura definir público-alvo, persona, as capacidades, as necessidades, os problemas e as soluções cada vez mais particularizados. Com a questão do Big Data, no volume de informações que a gente cada vez mais tem, está se tornando mais, não é mais fácil, né? Mas está se tornando possível extrair conclusões de uma massa de 1 milhão de pessoas. Com isso eu consigo achar pontos comuns de preferências de público. Esse tal desafio que antes não era possível para a nossa cabeça humana resolver isso em 3 minutos, com 10 questionários que aplicasse na rua, que era a pesquisa qualitativa que a gente fazia, né? Quem trabalhou na estatística antiga, antes das tecnologias, da salinha lá com o espelho, fazendo impacto, analisando o resultado, experiências, reações. Isso praticamente a gente não precisa muito, né? A rede social a gente já... Tem alguém que diz que em 3 cliques já sabe qual é a sua preferência, né?